Fala galerinha, sejam muito bem-vindos à 20ª aula, a aula 20 do curso preparatório CPA, ok? Na aula de hoje nós vamos falar sobre taxa Selic, taxa DI, Comitê de Política Monetária, que é o Copom, taxa referencial e taxa de longo prazo, ok? E nós vamos começar falando aqui então, né? Vamos lá. Primeiro, quem é o responsável por definir a meta de inflação? O responsável, como nós bem sabemos, é o CMN. Lembrando, vale dizer, é o órgão máximo, né, do SFN, que é o Sistema Financeiro Nacional. Ele dá ordens, né, para o Banco Central e para o CVM, enfim. E ele também define a meta de inflação, ok? Ok, beleza. E aí, vamos lá. O Bacen, que é o Banco Central, ele tem como objetivo principal, né, assegurar a estabilidade de preços, ok? A meta de inflação definida pelo CMN, hoje, ela está, meta de inflação, é de 3%, ok? Beleza, então a meta de inflação hoje, definida pelo CMN, ela está em 3%, tudo bem? Beleza. E o objetivo fundamental do Banco Central, se o objetivo fundamental do Banco Central é assegurar a estabilidade de preços, né, como é que ele deve fazer isso, né? Ele faz isso por meio da política monetária, ok? Por meio de política monetária, né? E aí, por meio dessa política monetária, o Banco Central ele tem alguns instrumentos, né, que ele utiliza ali para assegurar a estabilidade de preços, ok? E aí, o Banco Central, né, o Banco Central, ele tem aqui o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, né, que é ali que tem ali os seus 8 diretores colegiados e mais o seu presidente, né, que é, nesse caso, o Gabriel Galípolo, ok? E aí, o Comitê de Política Monetária, né, é, ele é responsável por definir a taxa Selic. A taxa Selic. Que é basicamente que é, né, a taxa básica de juros do nosso país. E aí, o Banco Central, ele, por meio do Comitê de Política Monetária, ele a cada 45 dias, ele faz a reunião para definir o novo rumo da taxa Selic. E aí, essas reuniões do Copom para definir a taxa Selic que ocorrem, né, a cada 45 dias, ocorrendo aí um total de 8 reuniões dentro do ano, né? Então, em um ano, ocorrem 8 reuniões do Copom e essas reuniões elas acontecem a cada 45 dias para definir a taxa Selic, ok? A taxa Selic, que basicamente ela mede, né, o custo do dinheiro no nosso país, né? E aí o Banco Central utiliza ali o Copom, né? E aí, por meio do Copom, eles fazem essa definição de taxa Selic para justamente assegurar a estabilidade de preços e também para é, buscar controlar a inflação e buscar equilibrar a inflação com foco e com o objetivo de, obviamente, trazer a inflação para a meta, ok? Ou, ou né, trazer para, no mínimo, a banda tolerável. A banda tolerável. Tolerável. Né? Essa banda tolerável, ela pode ser de 1,5% para cima
ou para baixo. E aí eu vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? Vamos lá. Para cima significa dizer que seria 3 mais 1,5, que é igual a 4,5. E aí, beleza. Se for para baixo, aí seria 3 menos 1,5, que é igual a 1,5. Ou seja, isso daqui é a banda tolerável da meta, que pode ser de 1,5 para cima ou para baixo. Se for para cima, ela pode ficar até 4,5. Isso significa que ela estaria dentro da banda tolerável da meta, né? Dado que essa banda tolerável é de 1,5, né? Ou ela pode ir para baixo, chegando a 1,5. E aí estaria também dentro da banda tolerável da meta. Mas lembrando que o ideal é bater a meta mesmo, cumprir, e que ela esteja ali dentro dessa meta definida pelo CMN, que é, no momento atual, de 3%. Ok? E aí quem busca cumprir essa meta é o Banco Central, buscando assegurar a estabilidade de preços por meio do Copom, para fazer as definições da taxa Selic, né? Lembrando que esse Copom é o Comitê de Política Monetária, né, que reúne ali os seus 8 diretores colegiados, mais o presidente, que é o Gabriel Galípolo, tudo bem? São 8 reuniões anuais, né, para justamente buscar esse controle, esse equilíbrio aqui, com foco, com o objetivo de cumprir essa meta de inflação definida pelo CMN, tudo bem? Beleza. Só ver aqui. Beleza. E aí, vamos lá. Comitê de Política Monetária, Copom. Beleza. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária, ok? Ele é o responsável por definir a taxa Selic meta, ok? Que hoje está em 14,75, ok? E também divulga o relatório de inflação a cada trimestre. Beleza? Então, Comitê de Política Monetária. Qual que é a finalidade? Ela define a Selic meta, né? Nas reuniões que acontecem a cada 45 dias. A cada 45 dias, ok? E aí, nessas reuniões, eles definem a Selic meta, ok? Para buscar ali é, assegurar esse controle, né, da economia, ok? Assegurar o preço, né, do dinheiro, para que com isso consiga equilibrar, controlar a inflação ali com foco em fazer cumprir essa meta de inflação definida pelo CMN, ok? Lembrando que a taxa Selic meta, ela mede o custo do dinheiro, né? Então, quanto maior a taxa Selic meta, a taxa de juros, a nossa taxa básica de juros, mais caro fica o crédito, né? Ou seja, mais caro é o custo do dinheiro na economia. E quanto mais caro o custo do dinheiro na economia, isso significa que na prática é menos dinheiro em circulação, menos fomento na parte de, de comércio, né? Que as pessoas têm menos para consumir. Com isso gera menos PIB, né? Desacelera ali a economia, né? E, enfim, o Banco Central, que faz isso por meio do Copom, quando ele está nesse cenário, né, de política monetária, por exemplo, contracionista, né, que é quando ele tem um foco ali de frear o consumo, frear a economia, que é justamente para equilibrar, para controlar a inflação, que muitas das vezes está ali acima da meta, né, tá tendo alta de inflação, e aí, para buscar ali equilibrar, trazer a inflação, diminuir a inflação, com foco em aproximar ela para a meta, o Bacen, por meio do Copom, ele faz essa política monetária contracionista, que é, iniciando aí nesse contexto, o ciclo de alta da taxa Selic. Tá? E aí, o, o contrário, né, da política monetária contracionista é a política monetária expansionista, que é quando o Bacen, por meio do Copom, ele inicia o ciclo de corte, né, da taxa Selic, e aí quanto menor a taxa Selic, lembrando que ela mede o custo do dinheiro na economia,
mais barato fica o crédito, as pessoas, os bancos tendem a ter mais grana em caixa para emprestar, e além de ter mais grana em caixa para emprestar, os bancos emprestam a juros menores, ou seja, créditos mais baratos, né? As pessoas, nesse contexto, passam a ter mais grana para gastar, mais grana em circulação, e aí com isso gera mais consumo, gerando mais demanda para o comércio, aquecendo, né, o comércio ali, fomentando o comércio, né? E com isso gera mais economia, né? Gerando crescimento econômico para o país. E isso é no cenário de política monetária expansionista. É quando a inflação ali, nesse contexto, a inflação está sob controle, está dentro da meta ali, por exemplo, o Banco Central vai lá, inicia o ciclo de corte da taxa Selic por meio da política monetária expansionista, é quando inicia o ciclo de corte da Selic, ok? E aí, com isso, mais grana em circulação, comércio aquece, gera mais economia, gera mais crescimento econômico para o nosso país, ok? Mais ou menos assim que funciona, tá? Beleza. Então, integrantes aqui, lembrando, são os 8 diretores, né? Diretores, os 8 diretores e mais o presidente. E é nesse momento o Galípolo, ok? Beleza. A finalidade já está aqui mencionado, né? E as reuniões a cada 45 dias, ok? A cada 45 dias, né? É, e sendo um total de 8 reuniões anuais. Beleza? Bacana. Lembrando, essas reuniões aqui reúnem, né, aqui os 8 diretores, né? Reúnem aqui os 8 diretores, ok? E aqui, ó, esse bonequinho aqui que eu deixei aqui em destaque é o presidente. Presidente Galípolo, ok? Beleza. Então vamos pro próximo, vamos lá. E aí, taxa Selic, vamos lá. É, aqui, quando a gente fala de juros, nós estamos falando aqui da taxa Selic meta, né? E lembrando, ela é, ela é a taxa de juros ali que ela vem de baixo, né? Então, tipo assim, todo mundo pega ela ali de referência. Então, ela acaba, de fato, medindo o custo do dinheiro mesmo na economia, né? E com os bancos não é diferente, tá? Com os bancos aqui não é diferente. Por quê? Porque quando o banco empresta dinheiro para outro banco, ele usa, né, a taxa Selic meta, né, para dizer assim, poxa, se a Selic está lá em cima, eu vou emprestar a juros maiores, de acordo com a taxa Selic daquele momento. Se a taxa Selic está lá embaixo, eu vou emprestar, vou né, liberar esse crédito para outro banco a juros menores, ou seja, vou liberar um crédito mais barato, digamos assim. Então, a taxa Selic meta ela faz essa referência aqui quando a gente fala de empréstimos aqui entre bancos, né? E aí, vamos lá. A taxa média efetiva, que é a taxa ali que ocorre nesses empréstimos entre os bancos, né, que tem como garantia ali os títulos públicos federais, ok? Nesse caso aqui, a Selic Over, tá? Então, a Selic Over, ela é a taxa média efetiva desses empréstimos que acontecem entre esses bancos, entre os bancos, né? Onde, quando o Banco Itaú empresta dinheiro para o Banco Santander, né? E o Santander utiliza títulos públicos federais como lastro, ou seja, como garantia de que ele vai pagar, e se não pagar, o Itaú tem essa garantia do Santander, né? Ocorre uma taxa média efetiva ali de negociação. E essa taxa média efetiva ela se chama, então, portanto, de taxa Selic Over. Beleza? Que é a taxa ali dos bancos emprestando o dinheiro entre si, utilizando o título público federal como garantia. Tudo bem? E aí, vamos lá. A taxa Selic Meta,
ela é definida pelo Copom, ok? Já a taxa Selic over é definida, portanto, pelo mercado, ok? Beleza, bacana. Então, vamos para o próximo. Vamos lá. As duas Selics. Beleza, vamos lá. Vamos entender isso daqui. Primeiro, primeiro vamos para a esquerda aqui, né? A taxa básica de juros. A taxa básica de juros, como nós bem sabemos, ela mede o custo do dinheiro na economia. Ela é a taxa básica de juros, taxa referência para crédito, né? Quando os bancos emprestam entre si, né? Quando eu, pessoa física, vou lá e quero pegar um empréstimo. A adquirência também utiliza a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, como taxa referência, né, para suas taxinhas ali de débito, de crédito, que ela vai negociar com o seu cliente final, com o seu cliente PJ, né, perdão. Enfim, essa é a taxa básica de juros. E a taxa básica de juros hoje, por exemplo, ela está em 14,75. Beleza? Bacana. Por que as duas Selics? Porque a Selic ela tem dois, como é que eu posso dizer? Dois propósitos, né, vamos dizer assim. Né? Ela é utilizada para dois propósitos, né? Que são, primeiro, ela mede o custo do dinheiro na economia, conforme eu já expliquei aqui no primeiro exemplo, ok? E aqui no segundo, por que ela é duas Selics? Porque ela é Selic para esse propósito, né, da taxa básica de juros e também para a taxa de captação do governo. Por quê? Porque, por exemplo, você pega lá uma LFT, que é a letra financeira do Tesouro, né? Ela ganha com base na taxa Selic over, né? Que é aquela taxa negociada ali entre os bancos e sai e nasce, né? Surge ali a taxa Selic over. Só que os ganhos da LFT, da letra financeira do Tesouro, a referência dela é com base na taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Ok? Então, quanto maior a taxa de juros, a taxa Selic do nosso país, ok? Mais nós vamos atrair fluxo estrangeiro para o nosso país. Fluxo estrangeiro. Por quê? E veja bem, o cara tá lá nos Estados Unidos, ele tá vendo que aqui o nosso título público aqui, uma letra do Tesouro, uma LFT, tá pagando muito, muito acima do mercado por conta da nossa alta de taxa Selic. A taxa Selic tá lá em cima, né? E aí, esse investidor estrangeiro, ele vai se sentir atraído para investir aqui no nosso país, mesmo apesar de ser um país emergente, né? Ele vai se sentir atraído. Por quê? Porque está pagando bem. Então, ou seja, isso aumenta o nível de confiança com o investidor estrangeiro, atrai o investidor estrangeiro, porque o retorno, a rentabilidade está atrativa, né, devido à taxa Selic estar em 14,75, e lembrando que ela mede, né, ela, ela é a taxa de juros ali que serve como uma referência para a rentabilidade da LFT, por exemplo, e a gente sabe que é um título pós-fixado que quanto maior a taxa Selic, maior tende a ser a rentabilidade desse título pós-fixado que é a LFT. E quanto maior a taxa Selic, mais investidores estrangeiros a gente consegue atrair para o nosso país. E quanto mais investidor estrangeiro, mais grana do exterior o país consegue captar. O governo, né? O governo consegue captar. Ou seja, quanto maior a taxa de juros, né, olhando por esse lado, né, maior tende a ser a captação de recursos, né, de grana vindo do exterior. Beleza? Então, por isso que a taxa Selic ela serve como se fosse duas diferentes Selics, né? Uma que é a taxa básica de juros do nosso país, médio custo do dinheiro, ok? Na nossa economia. Também serve como referência para algumas opções de investimentos. E no outro lado aqui, é a taxa de captação do governo, né? Para captar recursos
ok? E para captar esses investidores aí que trazem, né, esses recursos aí de fora, ok? É mais ou menos assim que funciona, beleza? Bacana. Aí, taxa CDI. Taxa CDI é o seguinte: como a gente bem sabe, CDB, né? O CDB significa certificado, certificado de depósito bancário, ok? E o CDI significa certificado, certificado de depósito, ok? Interbancário, interbancário, ok? Beleza. Então vamos lá. O que significa dizer isso daqui na prática? É o seguinte: no CDB, no CDB, que eu vou até colocar no cantinho aqui de exemplo, é o seguinte: ó, você tem aqui o investidor credor, né, pessoa física, né, pessoa física, ele tem grana sobrando, ele quer investir. Ele procura aqui o banco, ok? Ele vai lá e empresta o dinheiro para o banco vai lá e empresta o dinheiro para o tomador, que é o cara que está lá na outra ponta, certo? Tomador, beleza. Então esse daqui é o CDB. O CDB é quando você empresta dinheiro para o banco. Eu, Albano, pessoa física, vou lá no Banco Itaú, compro um CDB. Isso significa que eu fui lá e emprestei o dinheiro para o banco. Beleza? Eu, Albano, pessoa física. Já o CDI é o seguinte: o CDI é o banco emprestando grana para o outro banco. Ok? E aí, o que acontece? O banco, por exemplo, o Itaú empresta para o Santander e fala o seguinte: olha, o Banco Itaú, né? O Itaú empresta dinheiro para o Santander. Aí o Itaú fala o seguinte: olha, vou te prestar aqui, beleza? Mas qual que é a minha garantia? O Banco Santander que está pegando esse dinheiro emprestado, está tomando emprestado, ele fala o seguinte: olha, eu vou fazer um recibo aqui para você, Itaú. Tudo bem? Eu vou fazer um recibo aqui que na data que eu combinei contigo eu vou honrar a minha dívida e vou fazer o pagamento desse dinheiro que você está me emprestando hoje, ok? E aí o Santander, então, gera esse recibo, né? O Itaú empresta o dinheiro para o Santander. E aí, quando isso acontece, né? Esse recibo ele se chama CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Ok? Então, o Santander, que tomou o dinheiro emprestado, gera um recibo, que se chama Certificado de Depósito Interbancário. O Itaú empresta o dinheiro para o Santander. Ok? E, e é isso. Então, basicamente, não tem garantia, né? Então, tem esse recibo aí com o Banco Santander falando: olha, quando chegar lá na data eu vou te pagar. E isso se chama CDI. Beleza? E aí, a taxa CDI, que é a taxa média efetiva, que é igual a CDI, essa taxa média efetiva, ela surge aqui desses empréstimos, ok? Que vem dos bancos emprestando para outros bancos. É o banco que empresta para um outro banco. Esse é o CDI, beleza? Quando o investidor pessoa física empresta dinheiro para o banco, é um CDB. Quando o banco empresta dinheiro para outro banco, é um CDI, ok? E aí, nesses empréstimos, banco emprestando para outro banco, né, ocorre a taxa CDI. Essa taxa CDI, ela vem, portanto, desses empréstimos, né, que são feitos entre os bancos, ok? E aí isso se chama de taxa média efetiva, que é igual à taxa CDI, ok? Que é a taxa ali negociada entre eles quando eles emprestam dinheiro entre si, beleza? Mais ou menos assim que funciona, tudo bem? Beleza. E aí, taxa referencial. Então vamos lá, taxa referencial é um índice de correção monetária, né? Índice de correção monetária, ok? Calculado e divulgado pelo Banco Central. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Calculado e divulgado pelo Banco Central, tudo bem? E esse é o índice sobre poupança, que é super importante questão de prova. Poupança FGTS,
e crédito imobiliário. Então, a taxa referencial, ela serve como índice, né, sobre poupança, FGTS e crédito imobiliário, tá bom? E aí, é, qual que basicamente é a composição aqui dessa taxa referencial, né? Vamos lá. Taxa referencial é igual à taxa básica financeira. Taxa básica financeira é uma taxa de juros das LTNs que vem ali do mercado secundário. É quando o investidor ele vai comercializar, ele vai vender, né, sua LTN para terceiros, né? E essa negociação ocorre no mercado secundário entre os investidores. E, quando ocorre essa negociação no mercado secundário, ocorre a taxa de juros das LTNs, que é a taxa básica financeira, tá? E aí, esse R aqui é o redutor, tá? Então, taxa referencial é igual à taxa básica financeira dividido pelo R, que é o redutor Bacen, do Banco Central. Beleza? Bacana. Taxa de longo prazo. Então vamos lá. Taxa de longo prazo. É o índice do BNDES desde 2018, ok? Então, o índice do BNDES aí desde 2018. A taxa de longo prazo ela é IPCA mais NTNB, né? E aí, nesse caso, então, IPCA mais NTNB, que tem o juros real, né? Que é o juros líquido de inflação, ok? E substitui a TJLP, tá? Antigamente era a TJLP, enfim, e agora é a TLP, que é a taxa de longo prazo, ok? Beleza. E aí eu fiz aqui um mapa e resumo, né, das taxas de juros, indexadores barra índices de referência, né? É, só aqui é a descrição a palavra, porque não tem escrito. Então, beleza, eu fiz um mapa e resumo das taxas de juros, indexadores barra índices de referência, para ficar mais fácil de vocês pegarem aí, tudo bem? E aí é o seguinte, então vamos lá. Quando a gente fala de taxa aqui, né, nós temos aqui, então, portanto, a Selic Meta, né, Selic Meta, Selic Over, DI, CDI, taxa referencial e a taxa de longo prazo, beleza. E aí qual que é a descrição aqui? No caso da Selic Meta, vamos começar pela Selic Meta. É a taxa básica da economia, ok? Só pegar aqui a taxa básica da economia, né? Quem define é o Copom, por meio das reuniões, né, que ocorrem a cada 45 dias, sendo 8 reuniões anuais no total, ok? Isso acontece por meio da política monetária, por meio do Bacen, né? E aí o Bacen ele tem alguns instrumentos, né, para fazer essa política monetária, né? Tem ali também o Copom, né, que ajuda com isso, né? E ela é apenas a referência, né? Então ela tipo assim, ela é como se fosse a FIP dos carros. Então, quando você vai comprar, tô usando aqui o exemplo do carro aqui porque eu gosto muito de carro, né? Então veja bem, só para vocês entenderem. Vou usar o exemplo de carro aqui porque eu adoro carro, beleza? Eu tenho um carro aqui, né? Eu tenho aqui um carro, beleza? Eu tenho um carro e aí esse carro eu quero vender ele. Aí para eu vender ele, para eu ver como é que tá mais ou menos o preço desse carro, o que que eu vou fazer? Eu vou, né, ir lá na FIP, que é para ver qual que é o preço mais ou menos que esse carro, né, perdão, tá valendo hoje. Aí eu chego lá na FIP e descubro que o carro tá valendo R$ 8.000, ok? O que que eu vou fazer? Eu vou na OLX, né, e vou publicar o carro, por exemplo, aqui, ó, sei lá, por 7.200. Porque lembrando que a FIP, ela é só para eu ver ali quanto que tá valendo mais ou menos o preço, mas não significa que eu vá conseguir vender o carro de fato por R$ 8.000. Então por isso que eu divulgo por menos, né, nesse caso. Então, a taxa Selic Meta, ela mede o custo do dinheiro na nossa economia, né? E ela serve de referência, né,
ela serve de referência aqui para a gente, para alguns, né, para alguns produtos, para algumas opções, né, de investimentos, né, também para trazer fluxo estrangeiro para o nosso país, né, por meio das captações ali, por meio dos investidores estrangeiros, né, e ela serve como essa referência no mercado, né, para o crédito, para adquirência e para outras coisas. Então, por isso que ela basicamente ele é como se fosse a FIP desse mercado, nesse contexto, né? Que ela basicamente mede, né, o custo do dinheiro na economia, tá bom? Então, beleza. Aí, agora Selic Over. Selic Over. A taxa diária efetiva, né, que acontece ali quando os bancos estão emprestando dinheiro entre si, utilizando títulos públicos federais como garantia, ok? Quem define, quem define essa taxa é o mercado, né? As aplicações aqui são os títulos do Tesouro, né, que servem como garantia, ok? E é uma taxa efetiva. Tudo bem? Beleza. DI e CDI, vamos lá. Ela é a taxa interbancária, né, que acontece ali quando os bancos emprestam dinheiro entre si. Quem define é o mercado, né? E aqui nós temos aqui algumas aplicações, algumas opções aqui de investimentos, que são CDB, LCI, LCA, tá? E aí, a observação aqui, né? Nós temos aqui CDI, Selic Over, né, que é essa taxa aí que acontece por meio de todo esse sistema, tudo bem? Taxa referencial, ela é a taxa de referência, né? É uma taxa de referência, ok? Quem define é o Banco Central, né? Ela é utilizada em alguns, aqui incluindo FGTS, poupança e outros, né? E é uma taxa que vem aqui, né, da LTN por meio ali das negociações que ocorrem no mercado secundário, né? Lembrando que a taxa referencial ela é igual à taxa básica financeira dividido pelo redutor ali do Banco Central, beleza? E a taxa de longo prazo, né? Quem define, no caso, o BNDES, né? Ela faz esse financiamento do BNDES, né? Porque ela utiliza, né, porque o BNDES, lembrando, utiliza, né, a taxa de longo prazo, né? E a observação aqui é o IPCA mais juro real, né? Então, fiz esse mapa aqui, resumo, né, das taxas de juros, indexadores, índices de referência, ok? Para ficar mais fácil de vocês conectarem uma coisa com a outra, né? E para não ficar uma coisa perdida aí, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, ok? E a escalada até o topo dói, e é difícil chegar lá